Olá, meus prismas, sejam bem-vindos ao Prismática Tarô, seu canal de tarô e oráculos. Eu me chamo Raíssa, essa é uma leitura focada para diagnóstico de campo afetivo e amoroso, para você que tem Libra forte no mapa, está lidando com alguém desse signo. Lembrando que agora algumas leituras aqui elas vão ser mais enxutas, vocês devem estar observando que o espaço intercalado, né, o escalonamento aqui das leituras está sendo um pouco mais lento, devido aos atendimentos e trabalhos aqui individuais, tá? Nos atendimentos particulares. Mas, voltando para trazer um pouquinho aí desse calorzinho, desse afeto aí pro coração de vocês, tá bom? Então, assistam os outros signos complementares aí, ou dos signos da pessoa que você tá lidando, se relacionando, tá querendo ter um trelelê aí, tá bom? Vamos lá. Mensagens aqui para o tarô sobre qual momento Libra está vivendo no campo afetivo amoroso. Vamos lá? Qual o diagnóstico de campo afetivo amoroso de Libra? 10 de espadas. Fim de um ciclo difícil, hein? E ó, já passou aqui em Libra. Ó, a carta da morte invertida, mas vocês ainda estão em processo de desapego, de caminhar e de seguir em frente. E a carta do diabo. Tem alguma coisa aqui? Faço duas leituras, tá? Podem ser dois grupos ou pessoas que estão nessa parte diferente desse caminhar aqui. Primeiro, eu vejo que vocês estão saindo de um processo difícil, um divórcio, uma perda, um afastamento de alguém, né? Mas é como se vocês ainda tivessem que lamber algumas feridas, como se vocês não tivessem totalmente cicatrizados aí para se jogar pro novo. Vejo vocês aqui se jogando para coisas ali mais instintivas, né? Mais pautadas ali num contato físico, mais numa casualidade, porque ainda tem questões sobre você mesmo no nível de mudança de comportamento, no sentido de sair de uma bolha aqui, que ainda nesse momento impedem vocês de fato manifestarem um relacionamento assim sólido, duradouro. Tá, então, trocando em miúdos, né? Estamos falando de uma energia de Libra que ainda está num processo de transição, mas não está totalmente fechado, não está assim, ermitão, isolado dentro de casa. Tá assim, aberta a conhecer pessoas, dar uns beijos na boca, interagir com outras, tá? Então a gente está falando aqui sobre esse processo mesmo de viver as experiências carnais e conhecer gente nova e viver os prazeres que essa fase te possibilita, mas de alguma forma tem questões aí de feridas emocionais que ainda estão sendo processadas, ok? Para quem está no relacionamento, eu vejo que a parte de interação, de química, tá lindo, maravilhoso, mas vocês ainda estão lidando com um tempo um pouco mais devagar, de alguma coisa que pode estar demandando de acesso nesse relacionamento, que ainda não está muito bem resolvido, é um assunto delicado, é uma ferida, é algo que ainda te dói, tá? Mas eu vejo que isso está num processo de finalização, então é bem provável que logo ali na frente as coisas estejam mais completas, menos complexas, sabe? E o que vem aí para o coletivo de Libra a partir dessa energia? 6 de espadas, ainda invertido, ou seja, vocês ainda estão na travessia, vocês ainda estão saindo, se distanciando, se despedindo de um processo difícil aqui. Mas estão quase obtendo aí essa energia de leveza, de ter mais clareza das coisas, tá? Alguns aqui podem ainda estar processando racionalmente o fim de algo, o distanciamento de alguém, uma mudança, sabe? Para alguns aqui podem estar sofrendo com uma distância geográfica, podem estar sentindo saudades, sabe? Mas estão se mantendo firmes nessa travessia, porém num ritmo lento, porque de fato ainda tem coisas aí que ainda estão sendo processadas para essa nova fase. E o que vem aí? Questão de tempo, tá? Questão de tempo, as coisas se equilibrarem, questão de tempo de vocês voltarem a estarem mais 100% nessa área da vida.
e a carta da justiça invertida. Tem algumas definições aqui que ainda precisam ficar bem resolvidas diante da sua casa de relacionamentos, né? A gente está falando da energia do arcano de Libra, da justiça, da diplomacia, do equilíbrio, de cada coisa no seu lugar, mas o que falta aqui, de fato, é um aspecto racional, né? Talvez um entendimento, talvez dar nome às coisas, talvez, de fato, continuar falando, se você está aí num processo de terapia, sabe? Ou se você está ainda delimitando alguns espaços dentro do que é saudável para você. E muitos aqui, de fato, estão vivenciando outras experiências novas, mas sem se envolver emocionalmente, entende? Porque tem coisas ali ainda que estão precisando de um afino, estão precisando de aparar algumas arestas, de definir melhor alguns limites, tá? Então, dito isso, é o que eu falei, vocês não estão totalmente 100% disponíveis para se entregar de corpo e alma a um relacionamento sério, mas vocês aí estão vivendo a vida afetiva de vocês de um modo que vocês estão dando conta e que está promovendo algum benefício, porque a carta do diabo, ela fala sobre prazeres, ela fala sobre prazeres efêmeros, ela fala sobre descobertas, experimentações, que tem aqui um benefício, senão você não estaria fazendo, né? Então, assim, para quem está no relacionamento ainda tem essa limitação, mas eu vejo que em algum momento isso tende a se equilibrar, porque você precisa aprender a colocar alguns limites. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, e isso ainda depende de se aproximar de coisinhas, gatilhos, dores, feridas e traumas aí que estão num processo de cura. Então é uma questão de tempo. Não se cobre demais para você também não cobrar do outro, não achar que todo mundo tá aí, né? Ah, ninguém presta para mim, ninguém serve. Não é por aí, tá? Vai explorar, vai viver suas coisas. Se você tá no relacionamento, conversa aí com o seu parceiro, com a sua parceira, fala, cara, me dá só um tempo, mas até lá vamos vivendo as coisas, vamos, sabe? Vamos aqui de chamego, de xodó, de afeto, e depois, com o tempo, as coisas vão se desbloquear, tá? Então, a gente tá falando de um momento realmente de você ter calma com os seus processos, de não se cobrar tanto, de não cobrar tanto do outro, de não ser tão justiceiro, de se deixar levar um pouquinho mais pelo seu lado emocional, pelo seu lado instintivo, pelos seus desejos, que vai, inclusive, ajudar você a lidar melhor aí com essas dores num tempo hábil e que logo, logo as coisas se equilibram, tá? E alguns aqui realmente acabaram de sair de um relacionamento, não estão querendo nada sério, não. Então, tipo, ó, meu limite atual é mesmo uma coisa casual, conhecer pessoas, me abrir, não quero deixar de viver, mas também, neste momento, não tô querendo aí algo muito a longo prazo, tá? Dito isso, vamos ver aqui uma mensagem para complementar com a cartomancia aqui de Dona Mariana Vale sobre esse aspecto aí de campo afetivo amoroso. E se você é novo, nova por aqui, aproveita, já segue, já curta esse vídeo, ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas, certo? E se também quiser me seguir, o @ do Instagram tá logo aí abaixo, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Mensagens aqui, o que mais a gente tem a dizer, trazer para Libra? 2 de ouros, 7 de copas, certo? E 5 de espadas. Para você não ficar remoendo as suas dores, para você não ficar aí se adoecendo, pensando num passado que não existe mais, na pessoa que foi embora, no sentimento que você não consegue entender, aqui de fato pede para que você realmente busque soluções, vai estar com pessoas, vai sair, vai aceitar convites, vai convidar pessoas, tá? Se movimentar aqui vai ser extremamente essencial, até para você sair desse processo mesmo de dor, de luto, de fim de relacionamento ou de enfrentamento de um sentimento que ainda te dói, tá? Vai se divertir, vai, sabe? Vai pra vida. Não vai resolver todos os seus problemas, mas vai ajudar você a lidar com as questões mais difíceis de uma forma mais leve. E aí você faz essa travessia um tempo saudável até as coisas de fato se equilibrarem e entrarem no eixo, tá? O que mais aqui? As de paus, o 3 de ouros e o 8 de paus aqui. Olha, muitos de vocês que levando a vida dessa forma mais despretensiosa, pode até daqui para frente manifestar um relacionamento com alguém, tá?
Então, assim, a parte de relacionamentos de vocês está muito favorável. Vocês não estão, assim, totalmente curados, totalmente 100%, mas isso não impede e não determina o tempo de cura, tá? Tem coisas aqui que vocês ainda não conhecem, conhecer pessoas novas, alegres aqui, para se relacionar, tá? Então, o campo afetivo amoroso de Libra está totalmente aberto, mesmo que Libra não esteja aí 100%, tá? Continue fazendo, vai dentro do seu tempo, dentro do que é favorável, dentro do que te traz alegria, que te promove encontros, convidar pessoas, estar com amigos, sai para jantar e vai num lugar diferente, sabe? Isso aqui tá bastante aberto para vocês. E da mesma forma, se você tá passando por algum tipo de dificuldade no relacionamento que você tá, aqui é uma questão de tempo e façam, nutram esse relacionamento, saiam de casa, se divirtam, vão fazer coisas com seu parceiro, com sua parceira, para não ficar só focado, eu tenho que me curar, eu tenho que... Entendeu? E uma carta aqui, um conselho final para os librianos. Conselho final. A carta do malandro vem falando sobre você ter esse jogo de cintura, né? Nem sempre se vence na força, mas na esperteza. Caminhe leve e com os olhos atentos. Se você caminhar leve, com os olhos atentos, você cada dia mais, de forma mais leve, se afasta dessas dores, se afasta desse luto, se afasta desse término, e você se aproxima cada vez mais de pessoas que são compatíveis, de boas experiências, e aí, né, de se divertir, de se satisfazer, e é isso mesmo. Jogo de cintura, Libra, tá bom? É o que eu vejo para vocês. Se essa leitura ressoou, não deixe de interagir com o vídeo, é importante para o crescimento aqui do canal, tá bom? E é isso, se você desejar passar por um aprofundamento dessa leitura na sua energia, entre em contato aqui pelo @ do Instagram ou diretamente pelo link do WhatsApp, que você tem lá acesso aos formatos e tipos de leituras que eu realizo, tá bom? Beijo grande e a gente se vê!